Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, um dos subgêneros mais importantes do cinema é o filme de guerra. Pois bem, hoje eu vou falar de maneira delimitada sobre filmes de guerra que falem sobre guerras contemporâneas ou guerras modernas. Na verdade, eu vou considerar para essa lista qualquer conflito que tenha acontecido pós-guerra do Vietnã. Ou seja, os conflitos armados do final dos anos 80, anos 90 e anos 2000 são considerados aqui. Então bora para nossa lista com os 10 filmes de guerra que retratam guerras contemporâneas. E na nossa 10ª posição temos o filme que é disparado mais recente da nossa lista, que é O Pacto, que acabou de sair e só não está numa posição melhor justamente por ser um filme muito recente. A princípio, o grande atrativo de O Pacto de Guy Ritchie seria sua ação contínua. Porém, uma das coisas que realmente permanecem depois do filme são as performances fantásticas e uma história que homenageia os sacrifícios em tempos de guerra. E no caso, o sacrifício de um grupo de pessoas que foram absurdamente esquecidas pelos americanos após a guerra do Iraque, os intérpretes locais. O filme acompanha o sargento do exército dos Estados Unidos, John Kinley, interpretado brilhantemente por Jake Gyllenhaal, e seu intérprete afegão Ahmed, outra atuação incrível de Dar Salim. E para não dar muito spoiler, vou dizer apenas que depois de uma emboscada, Ahmed faz de tudo para salvar a vida de Kinley, e a partir daí, como o filme é muito recente, eu prefiro não falar muito e deixar vocês acompanharem essa obra excepcional, com uma dupla de protagonistas que está dando um show, e o filme, é claro, com excepcionais cenas de ação. Um filmaço, O Pacto. E na nossa 9ª posição temos Falcão Negro em Perigo, dirigido por Ridley Scott. Para mim, uma obra-prima do cinema realista que envolve o espectador em um conflito aparentemente interminável, baseado no relato real de uma operação malfadada em Mogadíscio, na Somália, na qual 2 helicópteros Black Hawk caíram em uma área hostil, prendendo soldados e levando seus colegas a conduzir uma perigosa tentativa de resgate. O grande feito do filme é mostrar que na hora que as coisas ficam feias no campo de batalha, a política global perde completamente a importância ou a relevância. Nessa hora, a única coisa que conta é a sobrevivência. O filme oferece uma representação aterrorizante de um conflito inesperado e da imprevisibilidade da guerra contemporânea. Eu sei que muita gente é crítica ao filme por ser evidentemente um filme com um conteúdo mais patriótico, porém é muito bem feito, muito bem dirigido. Black Hawk Down, Falcão Negro em Perigo, meu 9º colocado. E na nossa 8ª posição temos um filme aqui um pouco esquecido, mas que é brilhante, chamado Três Reis. Dirigido por David O. Russell, o filme é uma mistura de comédia e ação que segue um grupo de soldados americanos que decide roubar ouro roubado pelos iraquianos durante o tempo da Guerra do Golfo. Porém, aos poucos, esses personagens percebem os custos humanos e a quantidade de negócios inacabados do conflito, e eles terminam por se envolver na situação dos refugiados e tentam evitar a ira da guarda republicana iraquiana. Além de excepcional, esse filme também foi premonitório, já que ele captura e questiona o espírito do momento no qual o patriotismo americano abraçou uma vitória rápida e decisiva no Golfo e prevê o próximo século que apagaria a distância entre o Oriente Médio e os Estados Unidos com a Guerra do Iraque. O mais interessante é que os heróis desse filme tentam entrar e sair sem realmente se envolver ou sofrer as consequências da guerra, e eles acabam descobrindo que isso é completamente impossível. Três Reis, um filmaço sobre guerras contemporâneas. E na nossa 7ª posição temos O Grande Herói. O Grande Herói de Peter Berg retoma a tensão emocional onde Falcão Negro em Perigo parou, contando um incidente real do oficial da Marinha Marcus Luttrell, interpretado por Mark Wahlberg, e sua tripulação, que foram encarregados de rastrear a localização do comandante do Talibã, Ahmed Shah, e o fracasso dessa missão. A precisão elegante dessa trama, baseada em fatos reais, torna o ritmo da ação rápido e violento, colocando o público bem no meio do caos. A verdade é que você parece sentir cada bala acertada e cada osso triturado.
Frequentemente, filmes como O Grande Herói exageram nas mensagens políticas e perdem de vista os indivíduos, e esse é um dos grandes feitos da obra de Berg, que deixa o foco da trama nas tropas que estão arriscando suas vidas, independentemente das consequências políticos sociais. Um filmaço, O Grande Herói. E na nossa sexta posição temos outro filme que é um pouco esquecido, de 1996, eu tô falando de Coragem Sob Fogo, que é dirigido por Edward Zwick e que tem no elenco nada mais nada menos que Denzel Washington e Meg Ryan. O filme segue a história de uma investigação para determinar se uma piloto feminina merece receber a medalha de honra póstuma durante a Guerra do Golfo. E a trama se divide brilhantemente entre duas histórias que correm lado a lado, retratando a mesma imagem da guerra de diferentes perspectivas. A história de Denzel Washington é de tristeza e culpa pela morte de um amigo durante a Guerra do Golfo, amigo que ele mesmo matou em um incidente durante a confusão de uma batalha. Seu país não deixa ele assumir seu erro e cobrem ele de medalha, e isso só aumenta sua dor. Já a história do personagem de Meg Ryan, contada em flashbacks, é sobre uma piloto de helicóptero e sua tripulação salvando um punhado de soldados do ataque iraquiano. Ela é a primeira mulher a ser considerada para a medalha de honra, e a questão que o personagem de Denzel Washington deve responder é: ela merece essa medalha que o povo americano adoraria vê-la receber? O filme aborda de maneira brilhante questões como coragem, culpa e moralidade. Meu sétimo lugar, Coragem Sob Fogo. E na nossa quinta posição temos Beasts of No Nation, sem dúvida o filme mais genuinamente doloroso e difícil de se assistir da minha lista de hoje. Dirigido por Cary Fukunaga, o filme é baseado no livro de mesmo nome e retrata a vida de um jovem soldado em um país africano devastado pela guerra civil. A vida de uma criança soldado é retratada em detalhes amargos por Cary Fukunaga, que filma Beasts of No Nation como uma história de amadurecimento que deu terrivelmente errado. Massacres e a traição de um mentor cobram seu preço, e o fantástico ator que faz nosso protagonista demonstra essa transformação em uma performance profunda. O filme é realmente brutal e perturbador, com apenas um pequeno vislumbre de esperança, que na verdade não chega a ser o suficiente. É um filme muito difícil, mas espetacular, Beasts of No Nation. E na nossa quarta posição temos Sniper Americano. Dirigido por Clint Eastwood e estrelado por Bradley Cooper, o filme é baseado na história real do atirador de elite da Marinha dos Estados Unidos, Chris Kyle, durante a Guerra do Iraque. O filme aborda muito bem as complexidades morais e psicológicas enfrentados pelos soldados em guerra. Considerado o melhor atirador dos Navy SEALs, o lendário personagem é interpretado brilhantemente por Bradley Cooper, e a história do filme é ambientada na fronteira entre esses dois mundos, o mundo da guerra e o mundo da paz, a vida familiar de um lado e a solidão da guerra do outro. E ironicamente, o destino de Chris Kyle mostra que o maior perigo às vezes pode estar à espreita nas circunstâncias mais inocentes. Um filmaço de Clint Eastwood, Sniper Americano. E na nossa terceira posição temos o único documentário da nossa lista, eu tô falando de Restrepo, de 2010. Trata-se de um documentário absolutamente impressionante que teve os cineastas passando um ano com um pelotão no vale mais mortal do Afeganistão. Dirigido pelo fotógrafo Tim Hetherington e pelo jornalista Sebastian Junger, esse documentário corajoso não é narrado e pretende capturar a vida cotidiana desses soldados na linha de frente. E embora algumas pessoas critiquem o filme por sua falta de mensagem ou de um comentário mais elaborado, para mim esse é um dos principais feitos do filme, que deixa suas imagens sinceras falarem por si mesmo. É um filme sobre o qual não se fala muito hoje em dia, mas que deu início a uma década considerada a era de ouro dos documentários. Um dos melhores documentários de guerra que eu já vi, Restrepo. E na nossa segunda posição temos Hotel Ruanda, de 2004. A Guerra Civil de Ruanda prepara o cenário para uma história angustiante, baseada em uma história real, na qual o gerente de hotel Paul, interpretado por Don Cheadle, protege mais de 1000 refugiados de um massacre genocida no elegante Hotel de Mille Collines.
A configuração dessa história é assustadora, pois o país está em ruínas e Poe, dedicado ao seu trabalho, acredita que sua clientela internacional fará alguma coisa para evitar o desastre. Quando isso falha, cabe a ele e sua esposa, Tatiana, manterem o maior número possível de refugiados a salvo diante da oposição tirânica. Hotel Ruanda de Terry Jordan é um dos filmes de guerra mais cheios de suspense já registrados, um conto sobre adversidades esmagadoras e sobre uma pessoa aparentemente normal lutando contra elas apenas pelo bem da decência humana. É uma prova da importância de se fazer a coisa certa, mesmo em uma situação em que a moralidade pode e irá matá-lo. Um filmaço, Hotel Ruanda. E na nossa primeira posição temos o grande Guerra ao Terror de 2008. Esse aqui é o único filme de guerra a ganhar um Oscar de melhor filme nesse século e é também o primeiro filme dirigido por uma mulher a ganhar o prêmio, o que não deixa de ser irônico, já que é um filme que retrata majoritariamente um universo muito masculino. E o interessante é que esse filme quase foi direto para vídeo, mas acabou ganhando um lançamento limitado e impressionou os espectadores com sua narrativa de suspense de esmagar a alma. Jeremy Renner interpreta aqui o comandante de uma equipe de uma unidade antibombas na guerra do Iraque. Mas algo nele é estranho, ele parece não ter medo de morrer, e o personagem consegue ao mesmo tempo ser monstruoso, mortal ou simplesmente o soldado perfeito. E outro grande feito de Guerra ao Terror é como ele consegue manter as sequências de ação absolutamente caóticas, mas sem nunca perder de vista o que está tentando mostrar ao espectador. É realmente um primor de direção, um filmaço, para mim o melhor filme de guerra sobre guerras contemporâneas, meu primeiro lugar, Guerra ao Terror. E é isso, pessoal, essa foi mais uma lista do canal Top Filmes, hoje falando sobre meus 10 filmes favoritos que abordam guerras modernas. E vocês, quais são seus filmes favoritos sobre guerras contemporâneas? Deixem aí nos comentários, também não esqueçam de curtir, se inscrever no nosso canal. Um abraço e bons filmes para todos nós, até a próxima, pessoal!